Está no ar a Rádio Sintel, a melhor programação da sua rádio web. Olá pessoal, estamos de volta aqui na nossa Rádio Sintel. Um abraço para você que nos acompanha nessa sexta-feira. Muito obrigado aí pela sintonia, pela audiência. Não é? Estamos sempre juntos, trazendo sempre uma novidade, sempre um assunto bacana aqui na nossa programação. Nós vamos discutir um assunto que está tomando conta dos meios de comunicação, da sociedade brasileira. E essa semana foi o assunto em pauta. Com certeza. Que é a mobilização dos caminhoneiros neste país e essa crise que envolve o governo Temer, crise política que se somou à crise econômica. Perfeito. E que praticamente parou o país. Para bater esse papo, né, tentar tirar algumas dúvidas, trazer informações a respeito desse assunto, eu convidei o jornalista e blogueiro Chico Santana, que está aqui com a gente. Tudo bem, Chico? Tudo bem, Edivaldo, é um prazer estar aqui com vocês, com os ouvintes da Rádio Sintel. Eu sempre gostei do movimento sindical atuando nos meios de comunicação, porque só assim a gente começa a democratizar a comunicação nesse país, né? E esse tema de você, a gente não pode deixar de comentar. Claro, achar em branco não pode, né? Porque a gente tem muitas lições que a gente tem que tirar desse movimento, que a gente vai conversar aqui com os ouvintes. Perfeito. O Chico Santana, gente, é apresentador de TV, por isso é uma honra pra gente, né? Uma satisfação muito grande recebê-lo aqui, viu, Chico? Nada, obrigado. A gente está aqui para a gente... Agora eu já deixei, porque infelizmente acabaram com o programa, mas durante 11 anos a gente dirigia, apresentava, produzia, corria atrás, fazia tudo, do programa Diplomacia da TV Senado. TV Senado, exatamente. Era o único programa, talvez até na face da Terra, que analisava a política internacional sob uma perspectiva parlamentar. Normalmente ela é vista sobre a perspectiva empresarial ou do Poder Executivo, mas não do Legislativo. Legal. Para bater esse papo com a gente também, somar nessa conversa aqui, o diretor do Sintel-DF, Clemilton Saraiva. Tudo bem, Clemilton? Tranquilo, Edivaldo. Eu acho que você foi muito feliz em a gente levantar essa questão aqui agora, para a gente, no olho do furacão, falar dessas questões. Acho que outra coisa muito boa foi a gente ter tido aí a iluminação e trazer o Chico para a gente conversar sobre essas questões. O Chico é um cara que tem uma visão política interessante, e aí agora a gente bateu esse papo aqui, é antenado. O Chico é um blogueiro, né, aí atualizado, então eu acho que assim, vamos lá, vamos fazer esse pinga-fogo aí, vamos levar a luz a todas essas questões que nós estamos vendo aí, né? Tem uma greve, eu diria que uma manifestação e uma mobilização de caminhoneiros, mas claro que por trás disso tudo aí deve ter outros interesses que a gente ainda não entendeu muito bem. Vamos tentar descobrir. Vamos nessa, vamos. Ô, Chico e Clemilton, aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. Vamos seguindo. Vamos bater um papo aqui. Como é que vocês estão vendo esse movimento dos caminhoneiros no país? Bom, eu quero dar um abraço ao Clemilton, que não pude. Foi falha nossa, não pude no início da transmissão. Tranquilo, é porque nós estamos aqui no calor das coisas. Assim, como eu dizia, eu acho que a gente tem que analisar esse movimento a partir de... Ele revela muita coisa. Eu acho que a primeira coisa que ele revela é a questão dos preços da Petrobras, né? A Petrobras ela estabeleceu como parâmetro para ela cobrar pelo petróleo que é produzido no Brasil, com um trabalhador brasileiro que é remunerado em reais, tal, o preço do petróleo internacional, que é um preço que é feito a partir da realidade da exploração de petróleo em vários lugares do mundo, né? Lugares até muito mais difíceis, como o Mar do Norte, lá perto da Inglaterra, perto da Escandinávia, em áreas onde você tem um conflito bélico armado, como o Oriente Médio, né? A gente vê o caso da Líbia, vê o caso da Síria. Então você tem no preço internacional do petróleo fatores que influenciam
que não tem nada a ver com a nossa realidade. O nosso petróleo está saindo ali, 2/3 do petróleo saem da Bacia de Campos. Se eu não tiver atrasado nos valores, esse petróleo sai a um custo de $40 o barril, e a Petrobras está jogando no preço internacional $70 o barril. Que ela use esse valor de $70 para exportar o petróleo, corretíssimo. Agora, ela não tem que pegar esse preço de $70 para jogar para o brasileiro pagar. Né? Até porque o nosso padrão de remuneração, o nosso padrão de renda, não é o do inglês, não é o do americano, do europeu, o que for. Né? Então, tomou-se essa decisão por quê? Porque hoje a Petrobras tem a participação acionária de investidores potentes estrangeiros. Né? A ação da Petrobras está lá na Bolsa de Nova York. Né? Então, a Petrobras poderia continuar sendo rentável sem a necessidade de espoliar o consumidor brasileiro. Segundo ponto que eu acho que a gente tem que analisar é por que o etanol, ou o álcool, como eu gostava de chamar antes, sobe toda vez que o petróleo sobe, se ele não são irmãos gêmeos. Não nasceram juntos. Nem siameses. Nem siameses, né? Você tem aí uma vertente dos postos de gasolina, mas também tem uma vertente das distribuidoras, porque hoje só 3 empresas nesse país inteiro têm autorização de comprar do produtor rural o álcool, são as chamadas distribuidoras, para levar para os postos de gasolina. Por que você não pode ter uma venda liberada? Por que cada produtor rural, cada fazenda, cada usina não pode vender, até abastecendo a sua região? Né? Então, às vezes, você tem um álcool que viaja e atravessa o país inteiro para sair da área rural e para distribuidor e voltar para cá. Isso encarece absurdamente. Então, aquilo que foi lá no chamado Proálcool apontado como a solução para a gente fugir hoje dessa ditadura do preço do petróleo internacional é manipulado porque a Agência Nacional do Petróleo não libera a comercialização direta. Né? E esse atravessador, além de complicar, ainda aumenta, porque ele compra do produtor rural por X, coloca a parte dele para revender por Y para o dono do posto de gasolina. Então, essa é outra coisa que eu acho que é uma lição que não está se discutindo nisso, eu acho que deveria estar sendo discutido. Por fim, antes de entrar em outros pontos, eu acho que é um absurdo que hoje, em pleno século XXI, o Brasil ainda dependa, em áreas estratégicas, como é a questão de combustível, da chamada política do rodoviarismo. Nós temos um poliduto que traz combustível, salvo engano, do Rio de Janeiro, da Duque de Caxias, até Goiânia, que existe há décadas. Por que esse poliduto nunca mais chegou a Brasília, que é a capital da República? Né? Por que o transporte de combustível, que é um transporte típico, qualquer outro lugar do mundo que você for, quando ele não é transportado em navio para atravessar os mares, ele é transportado ou pelos dutos ou por trem. Você ter uma cidade de 3 milhões de habitantes como Brasília, abastecida por caminhões-tanques que vêm de Goiânia para cá, é a mesma coisa que você querer encher um lago com balde. Né? Quantas viagens você não vai ter que fazer para... E isso encarece o combustível que aqui chega. Então, eu acho que isso é um erro de planejamento estrutural, seja do governo federal, seja do governo local. Isso vale para a gasolina, isso vale para o gás de cozinha também. Né? Nós ainda não estamos falando de gás de cozinha nesse rolo todo, mas já as donas de casa vão sentir essa problemática quando for comprar o bujão novo. Nem sei para que preço foi o gás de cozinha. Então, falta, o governo que fala tanto em infraestrutura, não está investindo nada. Nem por ele mesmo, nem pela chamada, nem pelo segmento que foram privatizados, como é a questão das ferrovias. Né? Nós temos um trem que vem de Paulínia para Brasília, já traz combustível. Por que ele não faz mais viagem do que ele faz? Né? Ele faz 1 ou 2 viagens por semana. Eu sei disso porque ele passa perto da minha casa. 1 ou 2 por semana? Por semana. E tem uma coisa que eu acho que você colocou aí que é interessantíssimo.
que é quando você traz a Agência Nacional do Petróleo para o meio dessa discussão, porque a gente não está vendo falar dela Ela agora. está caladinha. Ela está calada. E as pessoas precisam entender, e eu falo isso com propriedade, porque a minha formação é em especialização em regulação de serviços públicos, e você vê o seguinte, e você puxou uma situação aí que permeia tudo isso. Como é que você tem uma agência hoje que ela deve, inclusive, regular esse mercado? Ela deve representar os interesses do consumidor. Sim, e o que está acontecendo? Você está vendo que, primeiro, ela controla a questão do petróleo, controla inclusive a própria distribuição, né? Ela controla os modais que tem nesse movimento todo. É mais ou menos o seguinte, você vê hoje, vamos fazer um paralelo entre a Anatel e uma ANP? Todas as duas trabalham com sistemas de distribuição. Um é telefonia, né, banda larga, o outro é petróleo. Se você faz um balanceamento aí, você vê o seguinte, você já pensou se no Brasil só tivesse uma empresa prestando serviço de telecomunicações e de repente chegasse e disse assim, não, mas ela só entrega para aqui, para esses locais e não tem mais jeito. Então acho que assim, a gente está vivendo um momento muito sério que a sociedade tem que ver que o problema hoje de nós estarmos sofrendo aí essa situação que a gente inclusive precisa analisar essa greve, que dizer o seguinte, a greve é de caminhoneiros ou a greve é de distribuidoras desse sistema de patrões? Porque se for dos caminhoneiros, você vê que tem uma justeza, porque o cara, normalmente, quem está na ponta sempre é que paga a conta. Mas a gente está vendo que tem aí uma espécie que você tem um misto de greve com lockout. Exatamente. As pessoas, inclusive, precisam entender isso, o que é greve e o que é lockout. Greve de patrões, de empresas no Brasil é proibido, né? E você não pode fazer isso. Agora, a greve dos caminhoneiros, a pessoa autônoma, né, que está fazendo isso aí, a gente entende. Mas a gente está vendo aí que há um uso político dessa situação e que perpassa, inclusive, tudo isso. Eu não sei qual que é a visão que o Chico tem disso aí, mas eu vejo que hoje nós podemos levar o país a uma situação que alguém está fomentando isso aí com outros interesses que perpassam a ideia de que é uma greve de caminhoneiros. Não é somente caminhoneiro, é quem tem caminhão e é dono dele sozinho. Agora, tem aí estruturas aí por trás disso aí que a gente precisa entender. Agora, Chico, né? Chico e Clemilton, a sociedade, de uma maneira geral, esse movimento tem ganhado aí repercussão na sociedade. Eu vejo em lugares, no Maranhão, por exemplo, a população local começa a apoiar, ou apoiou, está apoiando essa paralisação dos caminhoneiros. Sim. Achando que realmente é uma paralisação dos caminhoneiros, reconhecendo a profissão e tal. Sim. Será que a população não está ligada, sintonizada nesse uso político maior? Sim, que esses em distribuidores, relação a esse movimento? que tem um Olha, O que a população tem que estar atenta a isso? Eu acho que desde o golpe que levou esse presidente ilegitimamente à função que ele está, e as consequências da sua gestão posteriormente, né, e aí os números das pesquisas mostram descontentamento com essa gestão que ultrapassa 80%, trouxe um estado de desânimo e de decepção para a sociedade como um todo, mas que, por motivo que aí a história, os sociólogos vão ter que analisar, não conseguiram transformar isso em mobilização de rua, em manifesto de rua, que eles veem nessa iniciativa dos caminhoneiros, talvez esse caminho para extravasar a decepção que eles sentem atualmente. Mas o que o Clementino colocou é perfeito. Hoje são raros os caminhoneiros que trabalham autônomo mesmo, né, atravessando esse país de cabo a rabo. Talvez dentro da cidade exista mais. E todos eles trabalham associados ou a centrais de frete, ou mesmo a empresas que contratam os caminhoneiros como autônomos, como freelancer e tal. E a gente sente, até hoje de manhã me chamou a atenção um zap que correu nas redes sociais, uma moça falando
em alusão àquela campanha daquela rede de televisão, que era dizendo assim: o Brasil que eu quero é aquele que a polícia militar trata os professores como trata os caminhoneiros. Né? Porque você não viu um ato de repressão aos caminhoneiros. Se fosse professor, médico, profissional de telecomunicações aqui em Brasília, a pancadaria já teria... Os estudantes da UNB agora há poucos dias. Exatamente. Comido solta, né? Sim. Então, e isso talvez seja um reflexo de ter, por detrás desse movimento, setores muito poderosos. Setores que, quiçá, apoiaram a subida dos que hoje estão no poder e que hoje se veem aí decepcionados com o que vem. Mas que o combustível, de maneira geral, está caro e está estrangulando todo mundo, porque se você for pegar o servidor público, não importa a cidade, o estado, se é municipal, estadual, federal, em média, está há 4, 5 anos sem reajuste salarial. Se você for pegar o trabalhador da iniciativa privada, vamos pegar a realidade de Brasília, são mais de 340 mil pessoas sem emprego. Isso dá uma taxa de quase 20%, é uma pessoa a cada 5, é um desempregado em cada família. Perfeito. Se você desse essa estatística para jovem, ela vai a 25%, ou seja, a cada 4 jovens, um tá desempregado. Então, a iniciativa privada, quem está empregado hoje, não está pressionando para ter aumentos salariais e dificilmente as empresas estão dando voluntariamente. Né? Então, nós estamos vivendo aí um período já bastante longo, em que a renda média do trabalhador não subiu, a massa salarial caiu, né? A massa salarial de todo, até por conta do desemprego, e os preços só aumentam. Né? O curioso é que nessa alta da gasolina vem o IBGE e fala: não, a inflação foi de 0,14. Para o cidadão, essa inflação é muito maior. Né? Não, basta você ir ao mercado, você Sim. ir às compras, você vai perceber que essa inflação está dizendo que existe. De fato, na prática, não é. E você tem outros produtos, porque essa tal da globalização, ela fez o quê? Com que produtos que eram tipicamente nacionais, alguns produtos que eram até do quintal da roça, hoje são regulados pela Bolsa de Chicago. Vai comprar um fubá, que é a coisa mais elementar. Sim. Quem gosta de fazer o cuscuz no café da manhã. Ele vem da onde? Vem do milho. Então, O milho não é mais cotado no preço lá da roça. O preço da roça, é. o milho é cotado por Chicago. E com as mesmas influências que tem o petróleo. Se determinado país altamente consumidor de milho tem uma seca lá, que não teve no Brasil, o milho vai subir lá, o teu cuscuz vai estar mais caro. E uma coisa interessante, que eu acho que a gente precisa, eu acho que talvez esse nosso bate-papo aqui seja para levar informações para as pessoas, para que elas reflitam, né? Eu acho que a nossa ideia aqui talvez nem seja dizer assim: olha, estamos falando a verdade. Não, nós estamos aqui, na realidade, tentando iluminar essa situação. João, você que é um cara do parlamento e que milita nesse meio também, o que acontece? Ontem me estranhou foi a questão de um projeto legislativo tentando reestabelecer eleições indiretas aí por um momento de 6 meses aí. Né? Às vezes a gente acha estranho, porque a gente, inclusive, isso que a gente quer chamar a atenção das pessoas, que talvez isso não apareça muito, porque nós estamos muito presos nessa situação de que a greve é justa, que é isso e aquilo. Mas você viu o seguinte: primeiro, o que foi negociado ontem não foi para resolver o problema do preço da gasolina. Foi encontrado um paliativo aí por 30 dias para resolver o preço do diesel. Do diesel. A gasolina não vai mudar absolutamente nada. O cidadão comum Sim, tá é no isso sal. que as pessoas precisam entender. Os caminhoneiros estão tentando resolver, e justo, né? Que você falou muito bem agora, que essas centrais de frete são as exploradoras desses caminhoneiros. Exatamente. Tanto é que o movimento está dividido, né? Entre os caminhoneiros, que são pessoas que é sozinho, que vai lá e põe seu caminhão lá e obedece o preço lá daquela empresa,
né, que é uma grande controladora da distribuição né, de petróleo, de combustível no Brasil, e esses talvez sejam os explorados. Agora, a gente está vendo o seguinte, que esse racha está mostrando para o país que assim, tem alguém insuflando por trás com outros interesses. Tanto é que o que foi negociado ontem beneficia essas empresas que são os grandes controladores de distribuição. Do frete. Que inclusive eles vão ter até perdão, não vão entrar naquela questão lá do projeto de lei que diminui lá o PIS e COFINS para essas empresas. Então a gente está vendo que assim, os interesses que estão sendo jogados lá não é os interesses, como as pessoas estão dizendo assim, que é eles é justo. Claro, é justo para esses pequenos que não tem como se defender. Agora, e os grandes que estão jogando por trás? Estão jogando, inclusive, João, que é isso que a gente precisava explorar aqui, que eu estou fazendo aqui provocações, viu, João? Não estou... e veja o seguinte, você falou uma coisa muito legal, que é, será se as estruturas, né, de controle, né, vamos dizer assim, da ordem, não estão atuando para facilitar alguma coisa que a gente ainda não está conseguindo perceber, mas que quem milita no meio político, quem conhece... Sendo mais direto. Sim. Sendo mais direto nas tuas colocações, tu acha que todo esse movimento está sendo politizado, está sendo capitalizado pelo Palácio do Planalto? Eu diria que não. Eu diria não é nem pelo Palácio do Planalto. Eu diria que é por grupos que não estão inseridos nesse movimento do golpe e achava que o golpe, né, que a gente sabe, para a gente não ficar entrando aqui nessa questão da política partidária, mas a gente está vendo o seguinte, a população já percebe que houve um golpe, ponto. Em relação à retirada... Exatamente, retirada de direitos, retirada da Dilma, que a questão da Petrobras, a reforma trabalhista, tudo isso, é um conjunto de coisas. Mas aí, João, eu te pergunto, assim, e aqui nesse nosso bate-papo, o que você acha? Esses caras que você, inclusive, já disse, que não estão satisfeitos nem com isso que está aí, e que não estaria satisfeito com nenhuma das duas condições, não estão querendo, não são os saudosistas que estão querendo, de alguma forma, retomar o poder aí? Esse é um perigo. Você tem nas redes sociais mensagens atribuídas a caminhoneiros que estariam no sul do país, dizendo que receberam solidariedade das tropas do Exército ali instaladas. Você tem, se a gente for olhar na memória, antes do Hitler ser eleito presidente da Alemanha, a Alemanha foi vítima de um bloqueio também rodoviário, que criou todo esse cenário de calamidade e que favoreceu a eleição do Hitler, ele sendo apresentado como o salvador da pátria. Mas eu queria chamar a atenção de mais um ponto, que é o seguinte, no meio desse rolo todo, e sem que ninguém se dê conta, o governo federal desmontou o chamado Fundo Soberano. O que é o Fundo Soberano? Lá nos dois governos Lula, no primeiro governo da Dilma, o Brasil cresceu muito, entrou muitos dólares, e eles fizeram uma reserva especial. Né? O Banco Central guarda lá 300 bilhões, que são as reservas em moeda forte, em dólar, que o Brasil tem, mas você tem um outro fundo, né, que inclusive quando o governo Dilma estava em crise, alguns economistas aventaram a possibilidade de usar esse dinheiro para pagar as contas, e a oposição toda veio contra, não pode, Agora, no meio da greve dos caminhoneiros, eles acabaram, foi baixada uma medida provisória que acabou com o Fundo Soberano do Brasil. É alguma coisa na ordem de 20 bilhões de dólares. Né? Como é que vai ser usado? Com que destino? Vai para a educação? Vai para a saúde? Isso dá 80 bilhões de reais. 80 bilhões. É para pagar só os bancos? Os credores? Ninguém sabe ainda. Né? Provavelmente, como o governo está estourando o déficit que ele mesmo projetou às alturas, e ele não vai
conseguir cumprir aquilo, provavelmente vai ser para pagar dívida. Mas, assim, suprir a saúde, educação, segurança, abastecimento, provavelmente não vai ter uma gota disso. E, quiçá, não vai ser utilizado para beneficiar a base eleitoral, né? Porque é menos de 6 meses das eleições, eles vão estar com a caixeira recheada. Como um amigo meu falou, eles quebraram o cofrinho das crianças, né? Sim, aquela poupança que você guarda lá, perfeita. Quebraram um pouquinho do cofrinho das crianças. Sim. E sacaram 20 bilhões que ninguém sabe como vai utilizar. E toda essa movimentação dos caminhoneiros, correta ou errada, tal, mas a verdade é que a imprensa mudou o foco para os caminhoneiros e não está falando da utilização, que não foi nem por projeto de lei. Quer dizer, mesmo que daqui a 90 dias o Congresso rejeite a medida provisória, o que já tiver sido gasto não precisa ser reposto, porque a lei das medidas provisórias diz que os efeitos dela, enquanto ela estava em vigor, não precisam ser reparados. Uma coisa interessante que você falou aí, eu queria voltar àquela questão, falar da ANP. Você vê que essas agências reguladoras que foram criadas aí lá no governo do FHC, você entende, e nós estamos vivendo um momento agora de apatia dessas agências, né? Você vê o que aconteceu lá em Sobradinho, né? Em Planaltina, um posto de gasolina, durante todo esse movimento, colocou a gasolina a quase R$10. Você não viu uma ação da ANP, você viu o PROCON de Brasília tendo que ir lá. Sim, era o caso de fechar e confiscar a autorização. Sim. E pelo que está correndo também nas redes sociais, tanto o posto de Planaltina quanto o de Águas Claras é de um mesmo dono que foi candidato a deputado distrital, parece. Distrital? Aqui do Brasília. Sim. Então, a tesoura, né? O problema dessas bem dourado. Exatamente. Deve ter, né, um mecanismo bem dourado para poder se manter numa situação dessa. Agora, João, quando a gente começa a analisar esse cenário, você vê o seguinte, não sei se você tem visto aí, aqui em Brasília começou um movimento ontem que eu disse assim, cara, é estranho. Como é que nós estamos diante de uma situação para resolver uma justa situação de caminhoneiros autônomos, não estamos aqui falando de lockout de empresas, mas ontem, inclusive, estava lá na EPTG um grupo de vans fazendo protestos em apoio ao movimento. Eu digo assim, os motociclistas, os motoristas. O pessoal que é motoboy, o pessoal do Uber. Sim, esse pessoal não usa diesel, eles usam gasolina. Pois eles querem ser igualmente atendidos no pleito deles, já que eles fazem um transporte de pessoas e de mercadorias sem se valer do diesel. E aí reforça aquilo que você estava falando, que a negociação atende o interesse de grandes empresas do transporte. O motoboy, que não tem uma federação nacional por detrás dele, o mesmo Uber, que parece ser um segmento um pouco mais organizado, os taxistas, né? Você não vê nenhuma ação em torno deles. E o que é mais grave nisso tudo, hoje pela manhã eu ouvia o governador Hollenberg falando a uma rádio, porque você tem aí, dependendo do estado, uma carga tributária da ordem de 25% a 28%. Em Goiás chegou a 30%. Tem estados que chega a 33% do ICMS, enquanto os impostos federais parece que são 16%. Sim. E ele fala, não, esse é um problema que o governo federal lida. A demanda do rodoviário, dos caminhoneiros, é uma demanda para tirar o PIS e o COFINS e a CID, que é do governo federal. Não, a demanda do rodoviário não é essa. A demanda dos caminhoneiros é baixar o preço do combustível. Sim, claro. Se é pelo caminho da CID, se é pelo caminho do CMS, se é pelo PIS-COFINS, essa é uma outra discussão. Mas para você não quer abrir mão não quer abrir mão. Eu não tenho os dados. Imposto, né? Sim. Eu não tenho os dados do ICMS, mas, por exemplo, só a CID
nos 3 primeiros meses desse ano, comparado aos 3 primeiros meses do ano passado, pulou de 8 para 19 bilhões de arrecadação. Sim. Né? Por que o ICMS não é um valor fixo em real? Né? Porque você, quando faz o orçamento no início do ano, o governo, né, prevê lá, eu vou ter, vamos supor, 4 bilhões Perfeito. do ICMS do combustível. Então ele pode fixar uma quantia em real. A cada litro, tantos centavos, não precisa estar subindo de acordo com o aumento do preço do combustível. Isso acaba sendo até uma mais-valia que o Estado faz sobre o cidadão. João, se você falou uma coisa, essa estrutura de ICMS nos estados, e se você começar a abrir a caixinha, né? Você começa a ver o seguinte, ó, você tem gasolina, né? Para a gente falar bem o linguajar do povo, né? Você tem gasolina, telecomunicações, né? Que é o seu telefone em casa, você tem água e você tem energia elétrica. Esses 4 setores, essas 4 atividades econômicas... São vitais. Né? São vitais para o país. E aí o que acontece? Hoje, essas 4, 5 situações que nós estamos apontando aqui, elas são hoje que abastecem o caixa de todos os estados. O ICMS nesses negócios é altíssimo. E você vê o seguinte, por que todo mundo aí, qual é os movimentos que você tem de privatização? Os movimentos de privatização foram feitos em quê? Está todo mundo querendo levar a Petrobras diz assim, estão querendo fazer a Petrobras melhorar para quê? Não é para servir o povo brasileiro. É para dar dividendos. É para dar dividendos lá para fora. A água no Brasil também está um movimento gigantesco de privatização. Isso. A energia elétrica, né, por consequência também. Se você pega o setor de telecomunicações, nós estamos vivendo aí uma situação agora também gravíssima. Qual é? O setor que tem uma agência reguladora não consegue regular o modelo. Você tem problema de banda larga na sua casa, pega aí. Todo mundo que usa internet, a dificuldade que tem para banda larga. E quem tem que fazer isso? A região onde eu moro, Sim. que é o Parkway, subindo ali para o Catetinho, subindo para o Gama, você só tem uma operadora, né? Então você é refém de um monopólio, que lhe concede, no papel, no máximo 2 gigas. Na prática é 0,75, sim. E você não vê... Porque não é efetivo, não é o que você comprou e você compra e não leva. Sabe, 2 já não dá para fazer nada. Sim. 0,75, então, nem se falar. E você não vê, assim... Porque uma das metas... Isso é em Brasília. Em Brasília, na capital da República. Aqui para vários lugares. Eu fico imaginando lá Sim. no norte, no nordeste, no Pois Pará. Sim. Então, uma das metas da privatização, que eles propalavam, o que era? A universalização dos serviços. Sim. De qualidade. E de qualidade. Preço justo. E você tem uma meia dúzia de operadoras, né? Você tem o backbone lá, o cabo que passa na EP a 200 metros da casa das pessoas. Sim. É tipo aquele negócio, o cara não tem gasolina em casa e o oleoduto está passando na frente, dá vontade de lá furar para tirar. São Paulo estão fazendo isso. E o crime organizado. E como é que se diz? E a Agência Nacional de Telecomunicações, não tem como fazer nada, é a lei do mercado. Sim, mas a lei do mercado, na privatização, previa universalização. As novas empresas chegaram e não estenderam, pelo menos na minha região, 1 centímetro de cabo. Não tem 1 centímetro de cabo. E você fica refém de uma situação pagando caríssimo. Né? E o serviço de qualidade. E você está falando, e a gente, olha só, porque as pessoas que estão nos vendo e vão ver depois o que a gente está falando aqui, mas a gente está tentando refletir que o buraco é mais embaixo. O problema que nós estamos vendo hoje aí dos caminhoneiros é um processo que remonta a uma estrutura onde o Estado não tem mais controle de absolutamente nada. O Estado brasileiro não tem controle das coisas. Nós estamos vendo aí, olha, dizem que essa greve dos caminhoneiros, já desde setembro que esses movimentos já vêm sendo discutidos. Cara, você já está chegando a 1 ano dessa questão, praticamente, né, vamos dizer assim, né, de uma forma geral.
E você vê o seguinte, onde é que estavam as agências envolvidas nesse processo? Vamos lá. Deve ser agência de espionagem, né? Sim, Ninguém aparece. Você vê. Aliás, você falou em espionagem, é um assunto até que... Sim, alguma gera coisa até... grandes comentários. Já gera grandes comentários. Aí você vê, tem outra agência que não está vindo para o jogo e que a população precisa saber, que às vezes nem sabe nem que existe essa agência, né? Mas existem esses mecanismos do Estado que não estão funcionando. Estava falando da ANP, nós estamos falando, e ainda tem a NTT, que é que cuida do transporte, do pedágio. Né? Ela que regulou tudo isso. Né? Aí você tem aí agora a outra, a Agência Nacional de Aviação Civil. Os aeroportos não têm combustível suficiente para uma situação como essa. Mas aí, onde está a regulação disso? É isso que eu estava falando no início do programa. Não dá para a sexta, sétima economia do planeta ficar refém de um único modal. Sim. Né? Existia, para mim até me surpreende a situação do aeroporto, existia um duto de querosene de aviação da Petrobras que ligava o setor de inflamáveis ao aeroporto. E que passava ali naquela ampliação da ponte. Exatamente, né? Naquela ligação ali perto do zoológico. Do zoológico. Mas me parece, eu não tenho certeza, me parece que com a privatização do aeroporto, sim, a fornecedora do querosene de aviação deixou de ser a Petrobras e passou a ser uma outra empresa. Só que a outra empresa vai de caminhão em caminhão. É de novo aquela história. É encher o lago com balde. A Agência Nacional de Aviação Civil. Onde é que está isso? Pois é. E aí você tem, sabe, falta uma política de estabelecer as estruturas. Né? Voltando à questão do trem, né? Nós temos aí 1 milhão de pessoas que moram no entorno sul de Brasília. Sim. Descem todo santo dia para cá de carro, porque os ônibus não dão conta. Né? 4h30 da manhã já está engarrafada a Épia, né, a saída sul, e você tem uma linha de trem da extinta Rede Ferroviária Federal, que eu não sei quais são as forças ocultas, não deixam que aconteça aqui o que aconteceu lá no Cariri, no Ceará, transformar essa linha num trem regional de Lusiânia para cá. Sim, que tá aqui, né? Aqui. A famosa rodoferroviária. Olha só. Jogada, né? Como é que se diz assim? A oportunidade do trem. A oportunidade dessa linha, ela passa em Lusiânia, Cidade Ocidental, Valparaíso, do lado do Novo Gama, pode atender a população de Santa Maria do Gama, entra no Parkway, no Núcleo Bandeirante, no Guará, no setor de inflamáveis, chega lá na rodoferroviária, ela cruza tanto a linha do metrô tradicional quanto a linha do BRT, passa por cima, permitindo fazer uma integração. Sim. E aí você tem um lobby, sabe Deus de quem? Antigamente diziam que era da Napolina, da Avian, e parece que... Enfim, a Avian parece que foi detonada. E tinha aquele lobby daquele outro senador lá daquele estado, que todo mundo já sabe. Lá, já sabe qual é, né? Ele tinha uma aviação, ele dominava a aviação do entorno. Como sempre, tem sempre E aí, gente, você resolveria esse problema hoje de transporte, cada viagem dessa de transporte... de trem, dá 10 viagens de ônibus. Claro. É mais seguro. É mais seguro, mais confortável e tal. E você vê... Está pronto. Está pronto. É só... O que você vê são essas desculpas. Você sabe o que fizeram? Vão criar um trem para ligar Brasília a Goiânia, que é o tal do Expresso Piquinho. Eu digo, mas vai pegar quem, né? Levar para quem para Goiânia? Aí você tem as bitolas, não sei o que, coisa e tal. Lá no Ceará, no meio do Cariri, eles pegaram de Juazeiro até uma outra cidade, que me falha a memória agora, 60 quilômetros é a distância de Lusiânia para cá, e está funcionando. E mais, mudou a realidade regional. Sim, porque o trem permitiu um desenvolvimento ao longo da ferrovia nesses 60 quilômetros, que transformou aquela coisa. E aqui, por exemplo, se acabar a gasolina das empresas que atendem o entorno, 1 milhão de pessoas parou, não vem. Ou então vão ter que pegar o seu carro e lotar ainda mais a cidade de... Exatamente. Eu acho que quando você levanta esse tema, e acho que é muito legal a gente estar conversando com as pessoas aqui do outro lado, elas interagindo e vendo que
Nós não estamos aqui fazendo uma discussão político-ideológica, nós estamos discutindo um modelo de país que a gente não tem, seja ele de que grupo, né, ideológico. Mas o que nós estamos falando aqui é que o modelo de país que nós estamos refém de um modelo. Cara, eu fiquei me preocupando o seguinte, olha, daqui uns dias, se a coisa demorar mais, vai faltar milho para as granjas. Não, já faltar está faltando para esses lugares. Aí você pergunta assim, você leva quantos dias para criar um pintinho aí, né? Em torno de 60 dias, né? Um franguinho aí hoje, né? Na velocidade que eles têm aí. Aí tu imagina, com o modal que nós temos, se isso demorar muito, será se nós vamos ter condições de retornar o país à normalidade em tão pouco tempo? É isso que a gente tá falando. As consequências do que nós estamos trabalhando aí hoje é gigantesca. E aí o que nós temos que começar? Nós temos que chamar a atenção da população, né? E mostrar que esse governo que está aí, ele precisa jogar jogar um jogo que a população quer, que é resolver a situação. Porque esse governo que está aí, eu estou vendo que é o seguinte, ele está achando que está se beneficiando com essa situação. Ontem à noite eu vi lá aqueles ministros. Eu vou lhe interromper. Eu acho que esse governo que está aí, enquanto governo, não está mais nem aí. As pessoas que estão hoje no governo estão defendendo dela isoladamente. Mas o que a gente vai fazer, João, né? na hora dessa? Pois é, qual é a saída? Qual é a saída? Qual é a saída? Olha, assim, eu acho que Você o poder... quer te colocar Não, assim, eu vejo 7 de outubro a data da mudança. Né? Mas para que haja essa mudança, nós temos que ter uma conscientização da sociedade. Mas você acha que a sociedade está consciente? Eu acho que a sociedade está num estágio de revolta. Né? Até meio cansada de debater de tudo isso, o que é ruim. Porque o debate é o caminho, a busca do esclarecimento, é a busca da informação, da luz. Inclusive, fazendo parênteses aqui, você não cumprimenta seus ouvintes, mas a Flávia Naves mandou um olá, que está acompanhando. Ele tem que botar um celular na tela dele, tá vendo? Então, Flávio, obrigado aí pela audiência, hein? Tá certo. Deixa eu ver de onde que é a Flávia Naves aqui. Deve ser aqui do Distrito Federal, né, Flavinha? Eu não sei, não está abrindo o perfil É a Flávia, doutora Flávia aqui. É uma advogada. Ela acompanha todos os programas. Muito bom, um alô para a dona Flávia. Então, é o seguinte, eu acho que hoje as lideranças, no sindicato, na escola, na comunidade, o grande papel hoje é o papel do esclarecimento. Existem pessoas, e eu não sei se, eu acho até que elas talvez estejam certas, é o seguinte, que o pós eleições de 2018 ainda vai ser traumático. O país vai continuar ainda com uma fratura meio a meio. Pensando que acontecendo as eleições tudo vai mudar. Não. Ganhe quem ganhe, vai ter o lado que vai perder. E assim, a capacidade de quem ganhar em nível local, em nível nacional, vai ser a capacidade de fazer essa reconstrução nacional, né? De reconstruir o tecido social, que está muito fraturado. Infelizmente, nós temos um volume grande de pessoas sem a formação, sem a informação, né? As redes sociais, com essa onda de fake news, provoca reações difíceis de você resolver posteriormente, né? Elas criam um estado de espírito que é negativo para esse momento, porque eu temo que se a gente não tiver uma solução boa em outubro, não muito tempo pela frente, a gente vai ter um processo de ruptura social muito difícil. Você falou algo aí que, assim, por analogia, eu diria que as eleições vai ser a operação do paciente. Agora, o pós-operatório... vai precisar de muita fisioterapia. Vai precisar de muita. E aí, ganhe quem ganhar, vai ter que juntar todos. É igual família, né? No dia que alguém sofre uma cirurgia, e todo mundo em casa se junta para dar a ele o máximo de apoio para que ele saia, né? Se restabeleça. E é isso que nós vamos passar. Eu acho que a gente não pode perder
é a esperança. Sim, sim. Tá sim. certo. Agora, Chico e Clemilton, diretor do Sintel-DF, e Chico, jornalista, blogueiro, um cara especialista aí nessas questões de Congresso, enfim, do Legislativo, né? Diria que conhece as entranhas da política lá dentro do próprio local, da casa legislativa. Literalmente lá dentro daquele Isso aí. Congresso Nacional, né, Chico? Nós estamos tentando ir para lá nas eleições, né? Você é pré-candidato então, Ao Senado. ao Senado. Vai ter muita coisa, viu, Chico, para fazer. Chico, você acha que a esquerda, nesse movimento dos caminhoneiros, porque eu estou vendo todo mundo calado, ninguém se manifesta, uma notinha aqui, outra ali. Afinal de contas, o que está acontecendo? A esquerda está com medo de dizer que apoia, que não apoia, que é contra, que é a favor. O que está acontecendo? Por que está nesse silêncio que até de uma certa forma incomoda? PT, por exemplo, os partidos de esquerda. Eu não vi nenhuma manifestação nesse sentido. Bom, longe de mim querer ser porta-voz das esquerdas. Apesar que você quer ir lá para o Senado, mas não ser porta-voz do povo, né? Existe hoje um leque de opções, né, de linhas da esquerda, umas mais à esquerda, outras menos à esquerda. Então, assim, eu acho que ninguém hoje tem condições de estar falando em nome dela, em nome desse conjunto inteiro. Sim. Né? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que colocar isso. Em segundo lugar, eu acho que o seguinte, você tem um segmento da esquerda que está ainda em volta de uma busca, assim, no popular. Cair na real e ver o que vai fazer a partir da sentença que determinou a prisão do presidente Lula. Né? Acho que a maior demonstração dessa realidade é que no Distrito Federal que o PT não tem ainda um candidato a governador do Distrito Federal. Né? Há poucos meses da eleição existe uma indefinição. Então, assim, me parece, como um analista que está vendo as coisas de fora, me parece que está faltando um norte, uma orientação nesse sentido. Os outros partidos, sejam mais centro-esquerda ou mais da extrema-esquerda, também estão procurando se encaixar nesse novo cenário, porque 30 anos, 40 anos, sempre foi o quê? A liderança do PT com os partidos, com a maioria dos partidos que formavam aqueles satélites, né? PDT, PSB, PCdoB, essas coisas todas, né? E agora, esses partidos estão buscando outros caminhos, né? E alguns caminhos que não representam exatamente aquilo que eles levantavam bandeira mais atrás, né? Então, eu acho que talvez esse silêncio, e talvez por desconhecer as raízes desses movimentos dos caminhoneiros, né, aquilo que a gente debatia antes aqui, tem um pouco de silêncio. Agora, o PSOL, que é o partido que eu pertenço, ele se posicionou publicamente, né? Ele vem, inclusive, ele questiona, estou aqui com a nota do pessoal, ele questiona aquilo que nós estávamos questionando, da política de preços da Petrobras, né? Uma política de preço que fez o preço do diesel aumentar 50% em menos de um ano, né? Quase 70% o preço da gasolina, né? É uma política de preço que que desconsidera, por exemplo, o quadro de desemprego hoje do país, de 14 milhões de pessoas. Será que com diesel, com óleo combustível que usam nas empresas, em muitos lugares o óleo combustível ou o diesel é utilizado para energia que move as empresas, as fábricas, o quadro do desemprego não seria outro, né? Ele tem essa condenação dessa política de desnacionalização
da própria Petrobras e do setor petroleiro, já foram entregues em campos de petróleo no pré-sal o equivalente a 21 bilhões de dólares, né, que é uma bagatela em relação à potência que aquilo tem. Coisas que nós estávamos dizendo mais cedo, né, nós estamos importando óleo diesel e gasolina dos Estados Unidos, hein, gente, que não era o maior fornecedor nosso antes, enquanto nós temos capacidade ociosa na refinaria do Brasil. Né? A Associação dos Engenheiros de Petróleo da Petrobras aponta que as usinas de refinaria no Brasil estão trabalhando em média a 75% da sua capacidade. Por que não estão a 100%? Né? Por que não estão a todo vapor? E por que nós estamos mandando dólares para os Estados Unidos? Né? Rapaz, olha, quando a gente fala dessa questão de cenário político, claro que, e você foi muito bem, nós não estamos aqui para fazer análise de A ou B ou de qualquer tipo de situação, mas a gente está aqui para fazer uma análise do que nós estamos vivenciando e quais as consequências disso para o futuro do nosso país. Olha só, você estava falando, eu sempre fico tentando fazer um encaixe aqui. Você vê hoje empresas estrangeiras que estão fazendo que o jogo que está sendo jogado dentro da Petrobras é o interesse estrangeiro, não é o interesse nacional. Uhum. E você vê hoje também uma outra situação, né, que as pessoas... Te interrompendo só um pouquinho, um outro grande exemplo desse jogo estrangeiro é a Embraer. Sim, é outro jogo que você está vendo que, assim, a partir da hora que a própria Embraer se tornou fornecedora dos chineses, logo em seguida veio isso em cima e já vamos matar, vou trazer a Boeing, porque a Boeing é que tem condições e tudo mais. Então a gente está vendo o seguinte, tem um pano de fundo aí de desnacionalização e de soberania nacional sendo, assim, a soberania nacional mesmo sendo desmontada e as pessoas não... Porque isso não chega nas pessoas. Um exemplo disso é o que nós estamos passando na questão do satélite brasileiro. Sim, eu estava pensando nisso agora. Pois é, o satélite brasileiro está sofrendo um lockout de empresas, né, com interesses estrangeiros e com o apoio de todas essas nossas telecoms que tem no Brasil, que não são empresas brasileiras. Que são contra a recuperação, o renascimento da Telebrás. Exatamente. E as pessoas ficam dizendo assim, mas por quê? Eu digo, cara, olha, o jogo que está sendo jogado é o seguinte, por que se colocou o satélite brasileiro? Por que se comprou um satélite? Não foi porque queria-se um satélite. Foi porque o satélite, com um país do tamanho que é o nosso, era a única forma de você levar de forma rápida internet para as escolas no interior do Brasil. Porque a internet hoje é tão vital quanto água. Já pensou uma criancinha lá do interior da minha cidade, né? Que eu fico aqui pensando. Qual é a sua cidade? Eu sou de Pedreiras do Maranhão. Eu conheço lá, estive lá. É onde passa o Rio Preguiça, né? É isso aí, e Mearim e tudo mais. Isso. Então, o que acontece? Belo lugar. Olha só, é um interior que você não tem como levar telecomunicações com a mesma facilidade que você levaria para Brasília. É uma situação que você tem que usar outros modelos, que a gente estava falando de modal, né? O modal de telecomunicações até agora era centrado em redes físicas. Claro que tinha o satélite, mas o satélite era só para a conexão dessas regiões. Não era para prover capacidade de internet. E aí a gente começa a ver, diz assim, meu Deus, quando a gente está vendo essa situação da Petrobras, quando você falou aí da Embraer, e a gente começa a ver essas situações todas, a gente diz assim, a nossa questão do satélite está lá no STF, na mão da nossa presidente do STF, para canetar, para dizer. E a decisão dela, seja qual for a decisão, né, ela tem que ser uma decisão pró-país. Porque se ela canetar o inverso, nós teremos um problema sério de internet no interior do Brasil. E não é só isso. Não sei se então um tempinho. Nós estamos estourando o tempo, mas dá tempo. Mas, rapidamente, nós estamos na antivéspera de uma coisa que já foi verificada no restante do mundo, que é o apartheid midiático. Sim. Nós estamos migrando
a TV analógica para a TV digital, Sim. o rádio analógico para o rádio digital. O que vai acontecer? Vamos pegar o rádio. Aquele caboclo lá da Amazônia, que ouve no Rádiozão, no Transglobe, a Rádio Nacional do Brasil, as grandes rádios Rio e São Paulo, não vai mais ouvir. Porque todas as frequências serão FM. Sim. E a frequência FM é uma frequência curta, Isso. que bate em qualquer obstáculo e volta. Exatamente. Que não chegará na floresta, né? Não vai chegar na floresta, Na- não vai na- chegar na no região sertão, ribeirinha, né? no sertão do Nordeste, Sim. não vai chegar no Pantanal. Sim. Nós temos na televisão 40 milhões de antenas parabólicas analógicas hoje no país. Sim. Aquele guarda-chuvão Sim. metálico. Aos poucos, essas antenas estão perdendo sua função. Sim. Por conta da digitalização, seja nos rincões desse país, seja na periferia. Né? O que vai acontecer? Nós vamos ter uma grande quantidade de cidadãos brasileiros desconectados desse país, porque vai estar sem a internet, vai estar sem o rádio e vai estar sem a televisão. Aquilo que nos anos 70 se utilizou as telecomunicações para fazer a integração nacional, nós vamos começar a ter a desintegração nacional pelo alijamento dessas comunidades. E isso, por exemplo, na França, quando migrou do digital, Do analógico. do analógico para o digital, resultou em 300 mil famílias na França continental, sem contar os territórios lá de além-mar, desconectados no mundo. Nos Estados Unidos, foram quase 5 milhões, gente no Canadá, gente naquela região da Rocky Perfeito. Mountains, essas coisas todas. E ninguém está falando nisso. Ninguém está falando nisso. No passado se pensou em constituir o tal do operador nacional, Sim. que iria levar esses sinais para onde o mercado não vai levar. Sim. Porque as grandes emissoras de televisão não vão gastar dinheiro com repetidoras Sim. em locais com baixa Da densidade mesma populacional. forma na internet. É a mesma coisa. É a mesma política da internet. Então nós estamos chegando a um passo, a um quadro, onde nós vamos ter milhões de brasileiros, um território imenso, continental, desconectado do Brasil. E aí você abre isso para milhões de possibilidades. Né? O cidadão começa a ter como referencial o seu país vizinho, né? Porque ele vai escutar a rádio do vizinho. Nos anos 50 e 60 isso já teve. Você que é maranhense, Sim. você sabe por que o reggae é tão famoso em Sim, São Luís. porque Porque a rádio de Jamaica Isso. era melhor ouvida em São Luís do Sim. que a rádio do Rio de Janeiro. Sim. Influência cultural. Né? Que é do outro lado do mar, né? Que é Só do outro isso. lado do mar. Então a gente está prestes a reviver isso, esse grande apartheid midiático. Isso é muito E grave. às vezes, Edvaldo, você que dentro dessa Rapidamente, linha, nosso tempo tá... é muito interessante, às vezes as pessoas me dizem, mas o que isso tem a ver com a greve dos caminhoneiros? A gente está falando, porque nós somos um país igualzinho um corpo humano. Cada órgão tem sua Se o função. dedão não falar com o cérebro, Sim, então, a gente está vendo o seguinte, todas essas questões estão muito interligadas, Então, e a gente está vendo o seguinte, o que os caminhoneiros estão mostrando, os caminhoneiros autônomos, né, que é esse que a gente entende que é o que eles deveriam e que é justo as reivindicações, lockout, a gente é contra isso, né, lockout de empresas, mas a gente está vendo o seguinte, olha, vocês estão mostrando uma situação que é a infraestrutura brasileira, do jeito que ela está, com os modelos que ela tem, ela só pode chegar a isso. Agora são os caminhoneiros. Amanhã são outras áreas da economia brasileira que vai começar a ruir. Beleza, gente, ó, o bate-papo foi muito bom. Né? A gente falou de caminhoneiros, falando de telecomunicações, falando de Fizemos política, uma economia. viagem, né? Muito obrigado, viu, Chico, por ter vindo. Valeu todo meu. Você vai estar aqui no próximo dia 15. 15. Isso? Dia 15 nós vamos estar Neste conversando mesmo horário do canal. Nesse mesmo horário, não, vamos estar às 11 horas da manhã. Tá certo. Numa sexta-feira para Muito bom. discutir assuntos bacanas aqui contigo. Muito obrigado e Clemilton. muito Só obrigado tenho a também. agradecer, mas foi perfeito. A última E pergunta para todo mundo. E quero é a seguinte. agradecer o Chico aqui, Não, porque eu A agradeço. última pergunta. abrilhantou aqui a nossa... Existe saída para essa questão toda, Chico? Chico e Clemilton. Com dedicação, firmeza e esperança fé, nisso? chega. Eu diria que a grande esperança e a grande saída é a manutenção da democracia. Com certeza. Perfeito. Ponto. Obrigado, Chico. Um abraço. Um abraço a vocês e seus ouvintes. Um abraço, Clemilton. Eu que agradeço, pessoal. Tchau, ouvinte. Até a próxima. Um abraço, internauta. Muito bom.
Rádio Sintel fica por aqui. Aguardamos você na nossa próxima programação.